Tô de volta com o nosso Vida Melhor, num momento muito feliz, porque o nosso convidado hoje é ilustre e a gente aprende sempre muito com ele. Quando a gente pensa em saúde mental, alimentação, intestino saudável, exercício físico, eu já lembro do Dr. Baracá. E a gente pode até associar outros itens, como depressão, qualidade do sono, controle do estresse. O Dr. Baracá realmente nos ajuda. Todos esses temas já foram abordados recentemente nas redes sociais dele. Ele tem uma série sobre saúde mental e tudo isso é sempre um sucesso porque o Dr. Baracá enfatiza o que é preciso para manter o corpo, a mente, o espírito em equilíbrio para termos uma vida saudável e feliz. E é sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, né? O nosso organismo é uma engrenagem, por isso é tão importante a gente manter o corpo, a mente e o espírito em harmonia. Agora, como é que isso é possível no dia a dia, na agitação, no nosso corre-corre? É ele que nos ajuda a entender. Seja muito bem-vindo, meu médico amigo querido. É muito bom. Eu adoro estar aqui. E o meu escritor preferido, porque agora eu leio seu livro. Você está lendo meu livro? Não é que eu leio sempre, é toda hora, né? Eu já li ele inteiro, mas aí volta e meia eu vou ali, volto. Busca uma referência, uma informação. Sim, que bom. É muito bom, muito Fico bom feliz, aprender contigo. fico feliz. Agora, manter a mente, o corpo em equilíbrio não é uma tarefa tão fácil, né? Não é fácil, mas é necessária. E assim, não é que não seja fácil, mas não é comum, não é comumente praticada. As pessoas, infelizmente, a nossa sociedade só se preocupa com a doença, com a saúde quando a perde. E aí quer procurar recuperar saúde ou quer procurar tratar uma doença. E quando a gente fala em saúde mental, saúde física, a melhor maneira, sem dúvida nenhuma, é a busca preventiva. São ações preventivas e num estilo de vida, num equilíbrio, numa busca de equilíbrio. No livro que você comentou, no Instituto e a maneira com que eu enxergo o ser humano e as pessoas, eu gosto de dividir em 4 pilares o que eu entendo como uma vida saudável. Acima de tudo, uma alimentação saudável. Quando eu digo uma alimentação saudável, não é ser diet ou light, esse ou aquilo, mas comida de verdade. Eu poderia ficar horas, a gente já ficou horas falando sobre isso aqui, mas resumidamente, comida de verdade. Quanto menos produtos industrializados, quanto mais manejar a comida com amor, com carinho, gratidão, quanto mais insumos e elementos naturais, melhor a sua saúde intestinal. E o segundo elemento desse pilar é um intestino saudável. Cláudia, o intestino é a base da nossa saúde física e mental. E é um órgão completamente negligenciado pela sociedade e até pelas sociedades, pelas classes médicas também. Haja visto que nosso intestino é o nosso segundo, é o órgão com mais inervação nervosa depois do cérebro. É o órgão que mais se comunica com o nosso cérebro. Ele é considerado um órgão inteligente, é considerado o segundo cérebro. Então, ter um intestino saudável, sem dúvida nenhuma, é a base primordial para que você possa estar com a sua saúde mental plena. Então, deixa eu te fazer uma pergunta bem leiga. Eu tento, como muitos dos meus telespectadores, terem uma vida regradinha, comer comida de verdade, faço exercício físico, mas de vez em quando vem aquela loucura, aquela fase de compulsão de coisas erradas. É compulsão do doce, é compulsão de gordura errada. Isso é porque desequilibrou, é porque o intestino não está legal? Tem explicação? Olha, se você vive uma vida plena, saudável e de vez em quando incorre nesses erros, não vejo isso como um problema. São vícios alimentares, são alimentos, produtos alimentícios que geram muito prazer. Afinal de contas, o açúcar eu considero como uma droga e ela, em pesquisa de Harvard, documentado que vicia 8 vezes mais do que cocaína. Então, na verdade, você se entregar um pouco para um açúcar, uma farinha, um doce ou uma comida fora, vez ou outra, não vejo isso como um grande problema, se você entende que está dentro de uma busca, de um equilíbrio. Agora, quando a pessoa não consegue sair disso, vive um ambiente onde só deseja isso, vive estressado, atrapalhado, nervoso e sente que comer aquilo todos os dias é a sua maneira de compensação, de recompensa. Sim, sem dúvida, há um desequilíbrio intestinal nesse indivíduo. Que aí é uma coisa que puxa a outra. Que puxa a outra. Entenda uma coisa, Cláudia, no nosso intestino, a serotonina, que é o neurotransmissor que o cérebro tanto precisa e utiliza, responsável pela sensação de prazer, de bem-estar, ela é produzida 95% no intestino. Então, a base de toda do neurotransmissor mais importante, que é a serotonina, para o bem-estar e felicidade, apesar de atuar no cérebro
ela é produzida no intestino. Então, se o seu intestino é um intestino que há anos vem sendo agredido com antinutrientes, com corantes, com adoçantes, com emulsificantes, preservantes, produtos industrializados, excesso de glúten para algumas pessoas tem causado muito transtornos e indisposição física, excesso de consumo de leite, muitas vezes o indivíduo já está intolerante ao leite, não percebe e continua consumindo, esse intestino vai adoecendo, vai inflamando, ele vai tendo estases, ele fica distendido com gases, ele vai, à medida que ele fica distendido, entende que o intestino trabalha com peristaltismo, Cláudia. Toda a musculatura de um intestino no tubo trabalha empurrando o bolo fecal. Toda vez que você come algo que o seu organismo tem sensibilidade ou intolerância, ele distende e para. E isso começa a atrasar o seu trânsito intestinal. O seu bolo fecal fica mais tempo do que deveria. Estando dentro do intestino, ele continua absorvendo aquilo até que já não deveria mais. Começa a absorver toxinas, gera incrustações nas paredes internas do intestino, crostas, e aí então as absorções de micronutrientes, absorção de água, absorção dos elementos essenciais e minerais fica comprometida, assim como a produção e secreção de serotonina também. E se você não tem serotonina adequada, uma série de efeitos neurológicos são desencadeados. E ó, o mais legal da gente pensar é o seguinte, a nossa alimentação ela foi mudando ao longo do tempo. Porque tem gente que fala assim, mas antigamente já comia, por que ninguém falava disso? Por que isso é um assunto novo? Porque na verdade a nossa alimentação é nova. É verdade. Né? Antigamente a gente não comia assim, ainda bem que hoje existe uma alimentação toda estragada e um médico para levantar a bandeira de que a gente deve comer coisa de verdade. Você falou um ponto muito importante. Ai, doutora, minha avó sempre tomou leite, o senhor está criticando. Meu amor, me perdoe. A tua avó tomava o leite da teta da vaca, um leite que estragava em um dia. Se não fizesse coalhada, você perdia. Você não desconfia de um produto que dura 6 meses? 6 meses. Ele já não é mais leite, ele já foi. Tem formol, tem água oxigenada, ele está dentro de uma embalagem de plástico e alumínio. Não, e como se não bastasse isso, a sociedade teve muito medo de gordura, de forma errônea. A sociedade foi educada a fugir da gordura. Então todo mundo quer um leite desnatado. Um leite desnatado, se você tirar a gordura, não sobra nada, a água rala. Então, para poder ser palatável, acrescenta-se muita lactose. Então, normalmente o leite desnatado tem muito mais presença de lactose. Como se não bastasse também isso, a oferta da indústria do leite nos enche de 200 tipos de bebidas lácteas, 20 tipos de achocolatados, iogurte sólido, iogurte líquido, iogurte com cobertura. Então, as pessoas estão consumindo muito mais produtos derivados do leite, com muita maior quantidade de lactose. E aí, então, aquela taxa de enzima para digerir o seu leite, que algumas pessoas, inclusive, já nascem sem, mas em algum momento da vida todo mundo vai esgotar a sua capacidade de digerir bem o leite, a lactose, tem sido mais precocemente pelo excesso de consumo e por um excesso de produtos carregados de lactose. A mesma coisa com glúten. Doutor, o senhor fala do pão, o pão é um alimento santo, amiga. O pão de Jesus na Santa Ceia, sequer glúten tinha. O glúten veio nas mutações genéticas, mas mais do que isso, há 150 anos começou a apresentar uma presença na farinha. Mas há 50 anos o homem adicionou muito mais glúten na farinha para que ela tenha um apelo comercial, para que ela dure mais tempo o pão na prateleira, para que o pão francês fique mais crocante, para que o bolo fique mais macio, para que seduza mais o confeiteiro, o padeiro e a sociedade. E esse excesso de glúten é algo que o intestino não está adaptado. Haja visto que durante mais de 300, 400 mil anos, o corpo humano, o intestino nunca teve contato com glúten, com lactose, com adoçantes, com corantes artificiais. Então é natural entender que no decorrer desse mundo moderno, com o excesso desses consumos de produtos alimentícios industrializados, muitas pessoas tenham startado doenças a partir do intestino. Que, na verdade, eu acho que nem no começo a indústria alimentícia saberia que isso ia virar esse caos. Não, né? mesmo. Isso aconteceu na Segunda Guerra. Depois que a Segunda Guerra, os soldados levaram alimentos preparados para essas situações de adversidade. Ao final da guerra, a indústria... Será que não podemos trabalhar isso com a sociedade? E aí, então, começou algo que talvez tivesse uma boa intenção, mas que, por fins comerciais e financeiros, e por uma facilitação da indústria, o leite, quanto mais tempo durar, o alimento, quanto mais tempo durar na prateleira, mais conveniente é para nós, mas não é mais saudável. Agora, como médico, eu acho interessante, né? Porque, na verdade, você vai numa mão inversa, que é falando para as pessoas não adoecerem.
E o médico, ele vive de curar doenças, né? É. Mas se você ensina, e todos os dias, milhares de pessoas que te seguem nas redes sociais, a elas evitarem estar doentes, como é que vai ser isso? Como é que a medicina olha para um médico doido desse que nada na contramão? Então, você tocou numa ferida importante. Infelizmente, o nosso modelo de medicina é voltado não a olhar o paciente como um todo, mas procurar a doença nele. O ator principal na relação médico-paciente não é nenhum dos dois que não seja doença. Então, o médico é treinado para identificar. O médico é muito bem treinado para encontrar a doença, para definir essa doença com as variedades diagnósticas e ter um arsenal terapêutico pronto para poder tratá-la. Mas o que é mais importante? Tratar uma doença ou não ficar doente? Então, a verdade é que, sem dúvida nenhuma, o médico moderno, o médico agora, mais do que nunca, precisa entender mais sobre alimentação e precisa entender mais sobre atividade física e precisa atuar mais de forma preventiva, promovendo a saúde do paciente. E eu não entendo que isso seja um problema de recurso de trabalho para o médico, haja visto que o médico ainda é uma referência de saúde. O que eu entendo é que o médico precisa se atualizar mais e estender mais seus conhecimentos na área nutricional, especialmente na área nutricional. Agora, a gente não pode esquecer que o médico é gente, né? E ele também, muitas vezes, com exceções, e eu estou em frente a um deles, também é refém dessa indústria alimentícia. Então, tem os médicos que eles não querem nem saber, porque na hora de montar o lanchinho do filho dele, porque ele sai correndo, a mulher dele também sai correndo, ele prefere tudo que está prontinho, né? Então, a gente tem esse outro lado também, que é do ser humano. E você acredita mesmo que o nosso alimento é o nosso remédio? Não tenho a menor dúvida disso. Sempre foi. E a indústria alimentícia nos jogou a ideia de que a comida tem que gerar prazer, a comida tem que ser algo que te dê uma excitação, que seja uma recompensa. Eu não posso aceitar esse conceito. Não posso aceitar essa ideia. Eu tenho que entender que o alimento tem que ser o melhor valor nutricional para nutrir teu corpo. Eu vou te dar um exemplo. O brasileiro adora carro. Então, um dia o cara realizou seu sonho. Comprou aquele carro importado, branco, daquela cor, aquele desejo todo. A primeira coisa que ele faz é ler todo o manual do carro. Ele quer entender aquela máquina. Ele só coloca naquele posto de gasolina que tem uma gasolina especial. Ele cuida bem do seu carro. No dia da revisão, ele vai querer saber qual o óleo, ele vai checar qual é o óleo, ele vai ler o óleo, esse aqui bate com a referência da indústria. Um dia qualquer numa estrada, ele parou num posto, por acaso, porque precisou, e uma semana depois o carro gasopou. Ele não tem a menor dúvida, foi o posto de gasolina. Por que cargas d'água a sociedade não trata a sua saúde da mesma maneira que trata o seu carro? Quantas pessoas leem os rótulos daquilo que consomem? Quantas pessoas associam uma diarreia ou uma distensão abdominal ou uma enxaqueca com a possibilidade daquilo que comeu? Então, esse exercício diariamente não é feito pelo ser humano. Eu queria que as pessoas olhassem para si como uma máquina, a mais preciosa de todas, uma máquina divina, uma obra de Deus, e que você tem a obrigação de fazer a manutenção dessa obra, né? Que foi concebida com amor pelos pais, mas é uma obra divina. Então, poxa vida, a gente está tratando melhor os bens materiais do que os nossos bens Então, o pessoais. nosso alimento ele é o nosso combustível e não uma fonte de prazer. Mas, olha... Isso não impede que você não tenha uma busca uma vez ou outra. Mas aí é que tá. E uma boa cozinheira, porque eu falo isso porque eu também sou uma das seguidoras e todos eles sabem, a sua é maravilhosa. Você manda um beijo pra ela, que ela deixa todos nós babando de vontade, porque cada comidinha... A Andréia entrou em casa, é uma cozinheira de mão cheia, mas ela é uma cozinheira de mão cheia de gordices. Foi em casa que ela aprendeu com insistência. Então, todo mundo pode, Cláudia. Ela já chegou a pedir demissão 2 vezes, porque ela acreditava que não agradava. Para Cátia, eu não sei fazer a comida que você... Andréia, você não sabe, mas vai aprender. Porque você sabe cozinhar. Se você tiver vontade e a gente tem paciência, vamos trocar esse óleo por esse? Ao invés de usar esse produto, usar esse. Uma vez um bolo ou outro, não sai direito, mas com o tempo ajusta, acha as medidas e pronto, tá feito. Você falou de óleo, me dá só 2 minutinhos e você responde. Combinado. Qual é o melhor óleo pra gente usar na cozinha? Então fica aí. Qual que é o melhor óleo pra gente utilizar na cozinha? Será que você sabe? Será que na sua casa usa o óleo certo? Agora vamos lá, a pergunta que eu deixei no ar, doutor Baracate responde. Tem óleo bom? Qual é o melhor óleo pra gente usar em casa? Olha, eu vou resumir. O melhor óleo para ser usado de forma crua é o azeite extra virgem. À vontade na sua salada. É verdade que azeite extra virgem não pode ser na lata, tem que ser no vidro?
Há uma oxidação na lata e, de preferência, vidros escuros, bem escurecidos, para que não permita a oxidação da luz. Isso é muito importante. E os de menor acidez possível. Pode ser colocado na água fervendo, porque a água não permite que ultrapasse 100 graus. Você pode até refogar cebola, alguma coisinha, porque é rápido e não permite alta temperatura. Entretanto, jogar o azeite num forno, muito tempo, fritar com azeite, passou de 150, 160, 170 graus, o azeite perde a sua estrutura molecular e se torna um óleo sujo. Aí é jogar dinheiro fora. Aí é jogar. Então, eu prefiro normalmente usar o azeite de uma forma crua. E o óleo para aquecimento, sem dúvida nenhuma, é o óleo de coco. É o polêmico óleo de coco, que por muitas vezes já foi nomeado como um óleo santo e depois um óleo do mal, enfim. Há muita contestação, muita polêmica envolvida. Mas eu não tenho a menor dúvida, dentro dos meus conceitos de saúde, que os piores óleos são os óleos vegetais, todos. Canola. Canola sequer é um nome, canola é o nome de uma sigla, nem planta é. Então você compra um óleo de algo que nem sabe o que é. Canadian Oil Low Acid é o nome da sigla que transforma o nome canola. Óleo de milho, girassol, esses óleos, após aquecimento, eles se transformam numa gordura trans. Então, a gordura saturada, que já é o óleo de coco, sob aquecimento não altera a sua estrutura, não se transforma numa gordura trans. Também é possível usar manteiga ghee, que já é uma gordura saturada, e a velha boa banha de porco. Banha de porco. Né? Se você olhar para as mães, para as avós e as bisas, todas da roça ou do interior, que guardavam suas carnes dentro da lata na banha e comeram toda a comida feita, estão fortes, saudáveis, eretas, rígidas e com excelente saúde mental. Porque óleo de coco, existem muitos relatos, inclusive, que ajudam no tratamento do mal de Alzheimer. Muito bem. Tem muitas perguntas e eu vou agora, em respeito a todas elas, começar a fazê-las, tá bom? A primeira delas vem da Adriana Lacerda, ela é de Votuporanga. Ela quer saber se é verdade que quem faz cirurgia bariátrica vive menos. Olha, se você pensar que você vai fazer a cirurgia bariátrica, mas não ressignifica a sua relação com os alimentos, nem o seu comportamento, ou seja, a pessoa que foi indicada a cirurgia bariátrica era alguém que estava com obesidade mórbida, era compulsivo, comia errado, alimentos ruins, sedentário e vivia um ambiente de estresse. Se a pessoa só operou e não mudou todo o ambiente, o environment, provavelmente há uma estatística que há uma diminuição de expectativa de vida. Entretanto, você faz uma cirurgia, busca um bom profissional, a suplementação da vitamina B12, do ferro, tirosina, toda a suplementação necessária, muda a sua relação com os alimentos, desperta para uma vida mais saudável, você está fora dessa estatística. Ok, a Andréia de Betim, ela disse: comecei a fazer a dieta low carb e tive bastante melhora. E nesse final de semana enfiei o pé na jaca e voltei a sentir todas as dores que tinha antes da dieta. Fala um pouquinho sobre a low carb. Olha, o conceito low carb é a ideia de você diminuir o consumo de quantidades de carboidrato de uma forma geral nas suas refeições do seu dia, fazer uma escolha por carboidratos de melhor qualidade. Carboidratos de melhor qualidade são aqueles que têm mais fibras e são aqueles que têm mais um índice glicêmico menor, ou seja, após ingeridos liberam açúcar lentamente, tais como tubérculo, raízes, mandioca, abóbora, batata doce, farinhas integrais de uma forma geral. Aí o que acontece é que a pessoa experimenta nesse conceito low carb a redução drástica desses carboidratos, especialmente os ruins, os farináceos e açucarados e simples. Esse momento em que ela voltou a comer, depois de um período de low carb, comer errado, provavelmente ele encontrou o organismo com a sua guarda baixa e aquele intestino que vivia se protegendo estava desprotegido. E aí, então, entra um montão de elementos conservantes, preservantes, adoçantes, muito glúten, há uma distensão abdominal, há uma rejeição do organismo até que ele se adapte. E esse período você tem um desconforto. Isso significa, cada vez mais, que vale menos cometer crime. Ou aprender a cometer uns crimes alimentares que te gerem menos angústia, que te gerem menos que você não fique tão desconfortada. Então isso vai fazer com que cada vez mais você erre menos. Você está no momento de ressignificar a sua relação com os alimentos. E esses episódios, por conta desse desconforto, vão começar a ser mais esparçados.
e vai ser minimizado. Essa é a ideia de você desenvolver uma relação melhor com os alimentos. Você hoje que tem um estilo de vida bem saudável, a gente acompanha e sabe, você se sente melhor do que há alguns anos atrás? Há 10, Cláudia, eu tenho 15 mais de anos? 50 anos. A cada década, eu digo que a cada década eu me sinto um homem mais saudável, mais forte, com uma composição corporal melhor e me sinto mais jovem. Eu tenho mais de 50 anos e me sinto muito mais disposto do que quando eu tinha 20 e 30 anos de idade. E você deve isso à alimentação, exercício físico e equilíbrio mental? Olha, esse é o ponto, Cláudia. A alimentação e o exercício físico foram a base dos meus 30 últimos anos. E realmente atingi uma saúde quase plena. Foi quando eu percebi que nós vivemos um ambiente de muita ansiedade e estresse. E de nada adianta você fazer um montão de exercício e ir para a cama e não ter um sono bom. Porque é no sono reparador que você vai conseguir ter um anabolismo, ganho de massa, queima de gordura e uma série de processos metabólicos que acontecem, que se for o caso, vale a pena conversarmos. Então, e o que atrapalha o sono? Ansiedade, estresse e cortisol alto. Ou seja, se não trabalharmos a saúde mental, não teremos uma saúde física plena. Eu costumo dizer que se você não está feliz com a sua saúde física e mental atual, é porque você não fez a escolha certa nos seus últimos 5 anos. Não escolheu direito o que comer, não escolheu direito o que beber, não escolheu a atividade física, ou melhor, preferiu ficar sedentário, mas mais do que isso, não escolheu como reagir às adversidades, não escolheu perdoar ao invés de se ficar cheio de rancor, não escolheu respirar e meditar perante as adversidades do dia a dia e caiu na armadilha da ansiedade, do estresse, do cortisol elevado. Cortisol elevado significa secreção de adrenalina, significa um sono sem qualidade, porque a sua serotonina caiu. E com serotonina baixa, você não transforma em melatonina. E sem melatonina, você tem um sono sem qualidade. Com serotonina baixa, você quer comer mais carboidratos, porque você encontra conforto no açúcar e na farinha. E você tem uma sensação de bem-estar, que a ausência de serotonina causa essa ausência de bem-estar. Sem o sono adequado, não produzimos GH, que é um hormônio importantíssimo para a saúde óssea, para a saúde muscular e para queimar gordura. Não produzimos no sono profundo a leptina, que é o hormônio que no dia seguinte vai gerar saciedade. Então, dormir mal altera a sua saúde muscular, óssea, altera a composição de gordura e deixa você com mais fome. Então, a ideia de tentar manter exercícios e alimentação saudável quando o seu sono está desregulado, quando você está ansioso, e ansioso você tem um desequilíbrio maior e você se entrega mais para os alimentos que geram conforto, começa a ficar falha. E é então que veio o conceito do quarto pilar, que é o equilíbrio entre saúde física, mental e espiritual. Não importa a religião, mas se você tem religião, cultue mais a sua religião, ore mais, vá mais às suas missas, participe de forma grupal com a sua família e a sua comunidade, mas se não tem religião, não há importância alguma, porque você pode estar perto de Deus ou do universo, como queira, através da espiritualidade, respirando, meditando, mas acima de tudo, agradecendo. A sociedade não agradece, Cláudia. Exercer gratidão é, sem dúvida nenhuma, uma das ferramentas mais importantes para a busca do equilíbrio da saúde mental. Bom, e com isso, com todas essas escolhas, possivelmente a sua vida até pessoal fica melhor. A relação não só com os seus, por exemplo, com a Adriana, com a filhota, mas com os funcionários. É outro clima. Tudo mudou. Tudo absolutamente muda. E tudo isso pode mudar na vida de qualquer pessoa. Então, se você quer uma saúde física e mental melhor, prepare-se para os seus próximos anos. Faça escolhas melhores. Procure entender melhor a sua espiritualidade. Busque esse caminho, na religião ou não. Procure perdoar mais, procure ser mais grato e procure não ser mais sedentário e ter uma alimentação saudável. Procure esse equilíbrio. Eu tenho certeza que em questão de meses, em poucos anos, você vai estar gozando de uma vida muito mais saudável, mental e fisicamente. Olha, Ângela, Maria, Ana Cláudia, Miriam, Gilberto, vários pedindo uma ajuda em relação à fibromialgia, por isso que eu separei uma pergunta aqui que é da Ana Cláudia. Existe algo que a comida possa trazer de benefício para quem sofre de fibromialgia? Tenho muitos telespectadores falando sobre fibromialgia. Parece que é o grande mal, né? É um grande mal, mesmo porque a própria sociedade médica tem muito pouco conhecimento a respeito. A fibromialgia é uma síndrome que envolve uma série de fatores, mas não tenho a menor dúvida que o maior deles são sono sem qualidade. Todos que estão queixando de fibromialgia vão falar, não, doutor, eu durmo bem. Vamos lá.
você ter insônia, você identifica que tem um sono ruim. Se acorda 10 vezes à noite e tem dificuldade para voltar a dormir, você identifica um sono ruim. Se você deita, inicia o sono e só acorda de manhã, você acredita que tem um sono bom. Ok. Mas a função do sono é restaurar a energia e reparar o cansaço. A pergunta é, para você que deita e dorme e só acorda de manhã, quando acorda de manhã, tem a sensação de que está descansado? Tem a sensação de que está pronto e restaurado ou quer ficar um pouco na cama? Isso significa má qualidade de sono. Vitamina D baixa. Alimentos que inflamam e irritam o seu intestino. Todas essas pessoas estão com queixa de fibromialgia. Eu tenho certeza que tem queixas de distensão, de gases, de intolerâncias e sensibilidades alimentares. A sugestão que eu faço para quem tem fibromialgia, sem querer tratar, porque não é possível, porque para cada paciente há um ponto a ser tratado. Conheça o meu desafio, Desafio 30 Dias do Dr. Baracate, que sugere exclusões de alimentos e inclusões de alguns insumos. Experimente por 30 dias essa proposta de remover produtos industrializados. No meu blog tem, nas mídias sociais tem. Corre lá e entenda o que é esse Desafio 30 Dias. Coloca a hashtag Desafio 30 Dias do Dr. Baracate e você vai ver como faz e vai ouvir os comentários de todos que fizeram, o quanto mudou a vida deles. A partir daí, você vai entender que a alimentação tem uma interferência direta na sua saúde e nessa questão da fibromialgia. Aí eu peço que você procure um bom profissional de saúde, ou um nutrólogo, ou uma boa nutricionista funcional pós-graduada, para que ela possa lhe orientar melhor a respeito. Ótimo. Eu estou pensando algumas perguntas, porque eu tenho milhares de perguntas aqui, não estou dando conta, mas eu estou vendo a maior incidência. E tem muita gente aqui pedindo para falar sobre alimentos que possam aumentar a imunidade. Então eu tenho pacientes com doenças sérias, fazendo quimioterapia. Existe alguma alimentação mais apropriada para esse caso? A imunidade, ela está toda no trato intestinal também, todo o nosso sistema imunológico. Então, na verdade, quando a sua imunidade caiu, é porque seu intestino já adoeceu. Seu intestino já está adoecido. Então, tratar um alimento que aumente a imunidade não é o mais importante, mas o mais importante é pare de comer produtos industrializados, produtos alimentícios que vem comendo há muito tempo. Remova, fazer o desafio, sem dúvida nenhuma mas tratar o intestino, aumentar a tua vitamina D, aumentar o pool de probióticos para o seu intestino, lactobacilos, comer comida de verdade, fazer uso de cúrcuma, açafrão, fazer uso de óleo de coco e remover bebidas industrializadas, todas essas bebidas açucaradas especialmente. Sem dúvida nenhuma são ferramentas para aumentar a sua imunidade. Outro assunto recorrente aqui em relação ao hipotiroidismo, hipertiroidismo. Eu peguei uma pergunta que é da Lígia Correia, ela tem 30 anos, mora em Recife. Ela disse que a médica identificou que ela está com o T4 subindo e ela quer saber se a alimentação melhora. Daí a gente poderia ser um pouquinho mais abrangente e falar sobre todos os dois casos. Algumas doenças autoimunes, como Hashimoto, elas têm sim sua causa no intestino. De novo, os alimentos que são... A proposta de remover alimentos que estão no desafio, como produtos carregados com excesso de glúten, lactose, corantes, adoçantes, remover esses alimentos pode te ajudar bastante na sua saúde intestinal, no seu sistema imunológico, e diminuindo essa inflamação, você diminui esses ataques dos anticorpos na sua tireoide. No hipertireoidismo básico e no hipotireoidismo básico primário, a alimentação não tem interferência. É um distúrbio hormonal metabólico que necessita de um período de correções através de medicações de hormônios. Tem que corrigir com medicamento, né? Eu acho muito interessante quando eu encontro, às vezes, telespectadora na rua ou mesmo aqui, através do WhatsApp, que elas falam, eu tô com uma obesidade muito grande, eu engordei muito porque eu tenho hipotireoidismo. Eu também tenho. Eu também tenho. Uso 250 microgramas de T4. Eu uso 88. Então, se o seu exame normalizou, você não tem mais hipotireoidismo. Você tinha hipotireoidismo quando o seu médico diagnosticou. A partir do momento que você começou a ser tratada, você não tem mais hipo. E desculpa te avisar disso, você não tem mais essa desculpa. Porque se você está bem controlada com o hormônio tireoidiano, você está eutireoide, você já não é mais hipo nem hiper, é uma eutireoideia e você está saudável, você não está engordando por causa disso. Uma pergunta que todo mundo faz, doutor, eu não quero mais usar o remédio para tireoide, o que eu tenho que comer para parar de usar?
Não, meu amor, deixa eu te contar um negócio. A glândula tireoide é uma das glândulas mais importantes do organismo. A sua função em excelência é fundamental para que o seu corpo otimize todas as ações metabólicas. Se para que você tenha todo esse sucesso de saúde, basta tomar um comprimido de manhã em jejum, pô, isso é sua grande sorte, não é um problema. Então, recusar a ideia de tratar a tireoide por causa de um hormônio tireoidiano é um erro. Não rejeite essa proposta. Procure seu médico, porque a hipotireoidismo não é mais desculpa de obesidade. Era antigamente quando havia negligência, descuido e não havia diagnóstico. Hoje todo mundo é diagnosticado porque são feitos exames de rotina e se você está tratada, não tem mais essa doença. Ai, amei que você falou isso, porque eu tenho uma gratidão ao meu remedinho, meu hormônio tireoidiano. Tenho gratidão que fala, ai, que bom, e eu tomo todo Isso dia mesmo. com prazer. E me sinto tão bem, É tudo essa a ideia, reguladinho, esse é o isso conceito. maravilhoso. Que simplicidade é manter a saúde tomando apenas um hormônio tireoidiano. A indústria farmacêutica, vez ou outra, acerta forte. E esse é um dos seus pontos. Eu já sei até onde ele fica de olho fechado, já coloco na Eu boca, não preciso nem também. mais de Fica água. meu copinho d'água, já à isso. noite eu preparo. Para de manhã só ingeri-lo. Se eu tiver com muito sono, nem vai água, eu só dou mais Combinado. uma cochiladinha de 20 minutos e tá tudo certo. Olha, eu amo te receber, muito obrigada, eu sei que seu tempo Já acabou? é precioso. Já acabou? Já acabou? Muito rápido, Muito né? rápido. Uma volta. E Então- a gente tem te visto praticamente todos os dias aqui, porque quando você vem a gente te aluga, né? E você grava várias dicas. O meu telespectador tá mais saudável, eu posso falar isso. E eu adoro trabalhar com eles me conheceram através de você. E eu tenho contato com os espectadores da Cláudia que me acompanham agora da mídia. Todos eles expressam a felicidade de ter me conhecido aqui. E é essa corrente do bem que me faz ser feliz e gostar tanto de estar aqui, Cláudia. Muito obrigada. Obrigada por cuidar de mim e da minha seu família amor. também, viu? Ai, amorzão. Muito querida. Beijo. Obrigada.